Voltamos com o Bicudinha. Agora o formato podcast, ou tu achou mesmo que eu ia ficar de fora? Claro que não, né? Mulher, se manque. E para começar, eu vou chamar aqui uma grande amiga e colega de profissão, doutora Kathleen Becil, para falar mais sobre a vida de advogada e de criadora de conteúdo. Muito bem-vinda, Kathleen. Obrigada por participar. Obrigada pelo convite. Nossa, tô pronta para falar, hein? Quero falar muito. Vamos. Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria que tu contasse aqui pra gente, eu já te conheço muito bem, mas para que as pessoas te conheçam melhor, conta mais como é que foi a tua trajetória profissional, como advogada, como criadora de conteúdo, qual foi esse momento que tu começou a criar conteúdo? Então, eu peguei minha OAB poucos meses depois que colei grau, acredito que foi em setembro de 2021. Setembro de 2021, peguei meu OAB. Como todo recém-habilitado, como que eu vou conseguir clientes, como que eu vou mostrar o que eu sei, enfim, pôr em prática tudo que eu aprendi. Na época surgiram algumas propostas de escritórios, porém não gostei da remuneração. Falei, gente, consigo fazer muito mais do que isso aqui. Essa foi uma questão que eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu bastante, de eu ser muito questionadas por amigos e familiares do porquê de eu não ir trabalhar no escritório de outra pessoa, e a minha questão sempre foi volume de trabalho versus remuneração, que é muito difícil você encontrar um escritório que remunere o advogado de maneira decente, minimamente decente, para ser sincera. Sim, e aí eu estava fazendo um curso de mentoria e a minha mentora batia muito na tecla do conteúdo digital. Vamos produzir conteúdo. E ela pegava muito no meu pé em relação a isso. Ela quer que teu Instagram é muito bom, muito bom. Você tem uma intimidade com o teu público, usa isso a teu favor. Aí eu falei, ok, só que eu tava com muita vergonha. Eu não tinha vergonha de mostrar o meu dia a dia, de mostrar na cozinha, maquiando, mas eu tinha vergonha de trazer o meu conteúdo jurídico. E aí eu falei, vou criar um Instagram só pra isso. Ela, claro que não. Você tá precisando de clientes. Clientes são pessoas são seguidores. Você tem 2.000 e poucos seguidores na época. Você vai abrir um Instagram agora do zero, seus parentes vão começar a te seguir, seus familiares vão começar a te seguir, e vai parar ali. 150, 200 seguidores. Você vai ralar muito pra conseguir. A gente sabe quanto é difícil. A minha conta profissional eu abandonei por causa disso, porque, enfim... Você sabe quanto é difícil crescer no digital, ainda mais produzindo conteúdo. Aí você vai inserir esse público, os seus clientes vão vir do seu Instagram. Você pode ter certeza disso. E eu fiquei com muita vergonha. Então, aí eu ia pra uma diligência aqui, outra ali. Eu falei, mas como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou... Enfim. E aí... eu criei meu primeiro conteúdo, né? Depois de horas tentando ali, mexendo no Canva, peguei um assunto que estava em alta aqui em Manaus, que na época era golpe do Pix, golpe de... acho que estavam hackeando as redes e vendendo, lembra? Uhum. Vendendo eletrodomésticos e tal. Sim, colocando eletrodomésticos com preço lá embaixo. Isso, se eu não me engano, era esse golpe. E aí eu criei dando dicas de como proteger a conta e tal. Mas foi basicamente isso. Eu peguei meu OAB em 2021 e em setembro de 2021, e aí eu comecei com o meu conteúdo jurídico, inserindo meu conteúdo jurídico dentro do meu Instagram pessoal, que já era aberto, já tinha ali uma movimentação muito boa, uma interação muito boa, em janeiro de 2022. Olha, muito recente, né? Recente. Aí me diz uma coisa, vamos falar de confusão, vamos falar de probleminha. Eu gosto de cutucar na ferida. Não, o meu público também gosta disso. Tipo, um negocinho assim. Tu já te sentiu menosprezada enquanto profissional por produzir conteúdo na internet? Já. Porque, assim, isso é uma chaga que eu tenho muito grande, porque eu trabalho com internet de fato, trabalho desde 2019, né? E eu sei que ao longo dos anos, por conta da vida pública que eu tenho, por conta das outras atividades profissionais que eu tenho, eu já perdi cliente, de cliente não me levar a sério, porque eu também sou modelo, porque eu também sou dançarina, porque eu também faço essas outras coisas. Então, assim, eu já me senti menosprezada. Tu viveu esse momento de se sentir menosprezada? Com certeza. O que acontece? O meu Instagram, eu tinha participado de um concurso de beleza na época, então tinha muita foto de biquíni, muita foto de desfile, enfim. E aí eu comecei a ocultar essas fotos, claro. Ocultei algumas, mesmo as pessoas falam, não, você é isso. Ocultei algumas fotos com esse modelo de roupa.
E aí comecei a postar. E falava do meu dia a dia, mostrava como era. E aconteceu de um colega de faculdade, na verdade um professor da minha faculdade, chegou assim, Kathleen, eu gosto muito de você, tô adorando o seu posicionamento, mas tá acontecendo isso. E aí ele me mandou uns prints. Era um grupo de professores, tinha um grupo com vários professores de uma única instituição, de uma única instituição. Quer dizer, foram teus professores, não foram nem teus colegas de classe. Não foram. Os colegas de classe só falavam assim para outros, e aí um professor tirou print do meu Instagram, gravava os meus stories e mandava rindo de mim nesse grupo. Falando assim, kkkk, ela tá se achando. Olha aí, nem ia pra aula e tá fazendo isso aí. Tu era aluna turista? Gente, não via necessidade de tudo. Com medo, claro, porque eu falei uma quantidade mínima de maconha, não era nem pra ele estar aqui. Uma quantidade mínima de maconha, falei, nossa senhora. E entrei na sala apreensiva, cheguei, argumentei, mostrei todos os requisitos do meu cliente para que ele fosse liberado. E aí foi. Então, a gente sai da sala de audiência, né? Passamos por um corredor, o teu cliente vai para a cela guardar o alvará e você volta para aquele corredor, fica esperando. E aí, doutora? Eu falei, consegui, o alvará saiu. Ele, então o doutor fulano de tal gosta de uma morena. O promotor gosta de uma morena também. Nossa, fiquei com ódio, fiquei com muita raiva. Eu falei, doutor, foi pelo meu profissional. Eu argumentei, eu sei, eu estudei. Liberou pelo que eu falei. Minha postura, tudo. Eu fiquei muito chamou mal. De quê? Morena. O doutor fulano de tal, o juiz, gosta de uma morena. Porque eu sou negra. Jesus. Primeiro que eu sou negra, não é morena. Eu não sei nem por onde começa a problemática dessa fala. E aí, todo mundo riu ali, né? Os advogados que estavam, viram, os policiais ouviram, ele falou num tom bem alto. Eu recriminei no mesmo instante, falei. E aí ele, mas eu tava brincando, doutor. Essa brincadeira não tem graça. Não é brincadeira, é falta de respeito. Isso não é brincadeira. Enfim, ficou um clima tenso pelo que eu respondi, pelo que ele falou. E fiquei ali aguardando. Ele me invalidou totalmente como profissional. Sim, como mulher. Né? E isso acontece diariamente. Seja na nossa frente, seja por trás. Eu já quase peguei uma voz de prisão por desacato, porque eu perguntei no delegado se ele queria meu cu numa bandeja, né? Calma, anjo. Existe um contexto. Eu não cheguei assim na delegacia e simplesmente perguntei se ele queria meu cu numa bandeja. Não foi. Existe todo um contexto antes disso. O que acontece é o seguinte, eu estava com essa situação do meu cliente, um estelionato, mais de R$500 mil, e, enfim, com fraude bancária, mano, um negócio pesado. E mais de 3 meses, nada do inquérito andar. Cara, eu ofereci queixa-crime, eu levei cópia de tudo. Eu fiz o trabalho que ele devia ter feito, já começa daí. Mas, enfim, e nada do inquérito andar, pô. Aí eu cheguei lá e o delegado começa com aquela conversa mole, né? Mas a senhora é daqui mesmo? Porque eu, por conta deu pra perceber que nós temos a mesma melanina, né? Igualzinho. Igual. Eu, dona e proprietária da melanina do Amazonas, ela tem um fenótipo muito comum. Alta, cabelo claro, olho claro, pele clara. Mas, assim, meu sobrenome é Tapajós, né, irmão? É nome de um rio. E o rio tem esse nome porque tem uma tribo, sabe? Uma tribo indígena com esse nome, que é o meu sobrenome. Pois é. Então, assim, óbvio que eu sou daqui. Aí tem mais outra coisa também, né? Se tu for ali no centro, tem um prédio chamado Teatro Amazonas, que é um prédio europeu. Porque a gente foi invadido pelos europeus. E é óbvio que eles não invadiam só o território, eles iam invadir as mulheres também. Então, é claro que vai ter gente da minha cor e com o meu fenótipo, enfim, com as minhas características em todo o território nacional, né? Miscigenação. Miscigenação. Esqueceram a parte do miscigenado que fala? Pois é. Então, assim, não é. Eu sei que não é muito comum, mas não é incomum ter um amazonês com essas características aqui. E geralmente quem faz esse tipo de pergunta já chega num tom assim.
Engraçadinho, né? Tu conhece o tom. Começa que eu me sinto muito desrespeitada de quando alguém olha pra mim por conta das minhas características, diz que eu não pareço que eu sou do lugar de origem ou que eu sou muito bonita para o meu lugar de origem. E isso me ofende num grau que tu não faz ideia. Né? Eu, enquanto cidadã amazonense, eu me sinto extremamente ofendida. E essa questão desse senhor, ele entrou numa questão racial, né? De sensualizar, sexualizar a mulher preta. Percebi que o juiz gosta de uma morena. Não, doutora, eu falei brincando. Seu cabelo é muito bonito, vai ver que ele gostou do seu cabelo. Não, mano, pare. Passei quase 15 minutos argumentando, colocando todo o meu conhecimento na mesa, para quando eu saísse da sala, ouvisse de um colega de profissão, bem 15 minutos velho, falando. Tu falou, né, minha irmã? Gente, pelo amor de Deus, tu tava garantido mesmo que eu tava Eu ouvi lá fora que 15 minutos numa custódia, pra quem não sabe, a audiência de custódia é um procedimento muito rápido. O advogado falando que o juiz não libera ninguém, eu tinha que colocar todas as minhas cartas. Entendi. Passei 15 minutos falando, todo o meu conhecimento de processo penal eu larguei ali. Aí, quando eu saí da sala, consegui, doutor, consegui, graças a Deus. O juiz gosta de uma morena. Pois é, aí eu cheguei para conversar com esse delegado e na época eu tinha meu escritório físico e no meu escritório físico eu tinha o número do meu escritório e o meu número profissional e tinha um número pessoal. Aí ele falou, doutora, não, a gente vai dar um jeito aqui para andar. Pode deixar que agora eu vou cuidar disso. Aí ele perguntou assim, tem um número para contato? Eu falei, no rodapé da minha folha, porque meu cartão acabou, nesse dia eu estava sem cartão. Tem o número do meu escritório e o número do meu celular. A senhora só tem esses dois números? Eu falei, sim, o número do meu escritório e o meu número profissional. Mas não tem um outro número para falar, não? Eu falei, não. Só tenho o meu número pessoal, mas esse daí eu não passo. Porque, enfim, só trabalho... mas se acontecer alguma coisa no fim de semana, eu falei, pois é, como o meu trabalho é dessa natureza, o meu número profissional não desliga. Então, você pode ligar para ele, porque ele está ligado às 24 horas do dia e 7 dias da semana. É só mesmo para eu identificar o que é trabalho e o que é vida pessoal. Mas se a gente precisar entrar em contato assim mais rápido, eu olhei para a cara dele e falei, peraí que eu vou ali fora pegar uma bandeja. Aí ele, que eu falei, porque daqui a pouco tu tá pedindo meu cu numa bandeja. Tu quer meu cu numa bandeja? O inquérito não anda. Eu já vim aqui, eu já tinha ido 5 vezes. Tudo que precisava de prova documental eu já forneci. Doutora, isso daqui é desacato. Eu falei, o senhor faça o que o senhor tiver de achar de fazer, que eu vou fazer o que eu achar que tenho de fazer. Agora, é muita falta de respeito. Eu vim aqui para trabalhar numa coisa que já deveria estar sendo feita, porque se eu não fizer o meu trabalho e perder prazo, meu cliente se prejudica. O senhor faz quando o senhor quer. Mas o senhor faz o que o senhor acha que o senhor tem que fazer. Se o senhor quiser me dar a voz de prisão, o senhor me dá a voz de prisão. E aí eu vou entrar em contato com a prerrogativa e a gente resolve no meio legal. Não, eu vou deixar passar dessa vez. Eu falei, não é o senhor que está deixando passar, o senhor que não quer se comprometer. O senhor sabe que o que está acontecendo aqui não deveria acontecer, tanto pelo procedimento desse inquérito, que está muito atrasado, quanto pela forma como o senhor está me abordando e falando comigo. Quem está errado aqui não sou eu. Não pense que eu vou sair daqui achando que o senhor está me aliviando ou me pedindo desculpa. O senhor não quer um problema para você. E foi-me embora. Já aconteceu também, inclusive acho que eu já contei essa história para vocês. Mas assim, só falando dessa questão racial, é importante ressaltar que eu tenho esse privilégio de fazer esse tipo de graça porque eu sou branca. E eu tenho consciência disso. Esse é um privilégio que eu tenho de poder, eu compro algumas brigas porque eu tenho consciência que eu tenho o privilégio de poder comprar algumas brigas. Entendeu? Que uma Kathleen, por exemplo, não ia poder ter. Quem quiser. E aí eu entrei em contato com um órgão público federal. Entrei em contato, preciso do protocolo tal. Doutora, eu vou te passar o número da mesa do escrivão fulano de tal. E a senhora fala com ele. Esse número é o WhatsApp. Eu falei, ótimo, perfeito. Mandei mensagem pro fulano de tal. Oi, me apresentei e tal. Ele, oi, doutora, muito rápido. Oi, doutora, tá ok, vou ver isso. E passou, e todo dia mandando mensagem, todo dia. Acho que ficou em 5 dias, assim, uma semana, eu tentando receber esse protocolo que ele teria que me enviar por e-mail. Mandava e-mail, mandava tudo. Pra facilitar, se quiser mandar por aqui pelo WhatsApp também.
não consegui resolver. E aí eu fui lá, pessoalmente, né? Eu falei, preciso falar com o escrivão fulano de tal. E tá aqui. Aí quando eu cheguei, eu falei, oi, doutor, sou a doutora Kathleen. Ele, doutora, eu pensava que a senhora não ia vir me ver. Eu, o quê? Ele falei, doutor, o senhor poderia me passar tudo isso pelo WhatsApp, por e-mail? Ele, mas eu queria te conhecer pessoalmente. E são situações, isso eu tava com, sei lá, 5 meses de OAB, que a gente, o jovem advogado, a jovem advogada, fica com receio de rebater. Sim. Fica ali, nossa, será que vou responder de uma forma desagradável? Vou ficar marcada aqui nessa instituição? Não vou me atender? Vão querer atrasar pro meu lado? Entendeu? Eu tinha esse medo. Hoje eu também tinha. Hoje eu mando o sapato pra dentro. Então, assim, não tenha medo de se posicionar, você que é mulher, que é advogada. Mesmo que não seja advogada, você que é mulher que tá aí, até porque minha base de seguidores, graças a Deus, a maior parte é mulher. A minha também. Às vezes às vezes eu falo assim, odeio homem, morte ao pênis. Nada pessoal contra vocês, tá? Mas é porque às vezes é difícil de conviver. Então, assim, não tenha medo de se posicionar. Se em algum momento tiver te interrompendo, fala, não me interrompa, eu tenho que terminar de falar. Não tenha medo. Quanto mais a gente ficar com medo, pior vai ficar. As coisas vão piorando com o passar do tempo. Mas olha só. Agora, parando de falar um pouco de confusão e assuntos sérios, vamos entrar na parte que eu gosto. E não é confusão, não? Não, também gosto de confusão. Mas eu também gosto de fofoca. Tá? Não é que assim que eu gosto de fofoca. É porque a nossa profissão, ela nos habituou a precisar saber de todas as coisas, de todas as informações a respeito do que está acontecendo. Eu me tornei fofoqueira depois que eu virei advogada. Eu não atuo em direito de família, na área de família. Uma pessoa manda... Todo mundo vai ficar sabendo disso agora, ninguém vai querer me contar mais nada. Mas a pessoa me manda mensagem: oi, doutora, boa tarde. A senhora trabalha em família, pensão, divórcio? Falo... Divórcio é ótimo, que eu não faço também, mas eu quero saber. Me conta pra eu ver se eu te ajudo, se eu consigo te ajudar. E começa. E eu paro. Não, doutora, porque meu divórcio ele é tijioso. E eu vou ali ouvindo. Eu falei, então, vou te passar o contato da minha amiga, que ela é especialista nisso. Pronto. Acabou. Agora já soube da fofoca, já posso dormir em paz. Você vai repassar pra alguém? Não vou contar o que tu me falou, mas eu já posso dormir em paz. Porque se eu não souber, eu vou ficar me ruindo querendo saber. Que fique claro aqui, nós temos uma ética. É. Tá tudo registrado ali na leizinha, bonitinho. Então a gente não pode sair contando a fofoquinha pra todo mundo. Sim. Mas eu sei que da tua vida profissional tu conta uns casos aí pros teus seguidores. Eu também conto. E aí a gente sempre toma o cuidado de pedir autorização do cliente pra contar, tá? Sempre. É assim que se faz. E desses casos, como primeiro, antes de tu me contar os casos, eu queria saber como é a repercussão do teu público cada vez que tu conta um caso desse. Eu sou biscoiteira, né? Então eu coloco uma caixinha e falo assim, gente, eu tenho uma fofoquinha pra vocês. E sempre eu peço autorização do cliente. Falei, não vou citar nomes. Ele, claro, doutora, posso contar. Como eu já falei, a maioria dos meus clientes vieram do Instagram, então eles sabem, conhecem esse meu jeito. Tem cliente meu que pede pra eu contar. Tem coisa que eu acho assim, isso é muito pesado, eu não vou falar. E aí, eu coloco uma caixinha de perguntas, e aí, quem quer saber? 99%. Conto hoje, conto amanhã, e aí eu gero eu seguro o meu público e vou contando. Vou contando, preservo nomes, local, mas eu conto a fofoquinha completa. E a receptividade deles? Mandam muito direct? Muito direct. Mandam, já aconteceu isso comigo. Doutora, será que não é fulano de tal? Eu acho que eu conheço esse caso. Eu falei, não conhece, não. Será que tá contando o caso do meu irmão? Eu falei, é ele mesmo. Então, assim, aproveita que tu já começou aí. O que tu tem pra contar pra gente ultimamente? Que ainda não saiu no Instagram. Ainda não sei. O que saiu no Instagram tem um destaque lá que tá assim, ablei. Fofoca, alguma coisa assim. Tem um destaque lá, tudo que eu contei tá lá. Mas essa eu vou contar. Eu coloquei essa caixinha de perguntas tem umas 3 semanas. Coloquei a enquete, aliás, perguntando se queriam ou não que eu contasse. Na verdade, tem três aqui que eu acho bem boas. Tinha um cliente, ele foi preso, né? Tava lá no centro de detenção provisória. E aí a mãe, eu não conhecia a mãe, veio me procurar. Doutora, aconteceu isso com meu filho. Eu falei, ótimo, vamos fechar. E aí eu precisei ao CTP para pegar a assinatura da procuração. E eu já deixo bem claro, inclusive serve de dica aí,
pega só um membro da família, só quem tá te pagando, O que tá te pagando? pra você passar as informações. Porque tem gente, eu juro, que me coloca em grupo com todo mundo da família pra eu ficar atualizando ali todo mundo. Não, advogados, por favor, não caem nessa. A mesma coisa pra inventário, tá? Se tu pegar a família toda e dizer assim, quem é de vocês que vai ficar responsável? Pega só um, que aí você passa a informação pra esse. Mas aí também se certifica de guardar essa conversa quando for inventário, tá? Porque depois vai chegar uma hora que eles vão brigar e tu vai precisar ter a conversa pra te provar que tu não tava sendo antiético colocando ninguém acima de ninguém. E aí eu mandei mensagem pro meu cliente ontem, falei, fulano, eu posso contar? Vou fazer podcast e tal, vou gravar. Eu posso contar aquela história? Ele pode, doutora, mas fique sabendo que eu mudei, viu? Ai, que bom! Eu falei, tá, com quem tá agora? Vou guardar essa resposta pro final. E aí, fui lá no CDP. Não, antes disso, antes de eu ir, uma pessoa chegou no meu Instagram, oi, doutora, boa tarde, eu sou a mulher do fulano de tal, sou a esposa do fulano de tal. A senhora tem alguma notícia dele? Eu falei, olha, eu falei que eu ia passar tudo pra mãe dele e tal, mas já que você tá aqui, esse é meu número e tal. Fiquei conversando ali com ela, passando todas as informações pra ela. Fui no presídio, peguei a assinatura dele, voltei e não comentou nada sobre mulher, esposa, filhos. E aí eu precisei voltar lá, depois de uns 10 dias, que eu já estava conversando com a esposa. E ele, aí, doutora, como é que tá minha mãe, minha mulher, meus filhos? Eu falei, não, estão todos bem, tá tudo certo. Estou passando as informações para sua mulher, que geralmente eu só passo para uma. E como é que ela tá? Eu falei, fulana tá super bem, ela é muito educada, converso com ela todos os dias praticamente. Aí ele, quem? Eu falei, fulano. Ele, não, doutor, essa não é minha mulher, não é minha esposa, não. Oi? Eu falei, e ela é quem? Porque ela se apresentou como sua esposa? Não, essa daí é uma amiga que eu tô enrolada com ela. Falei, que maravilha! Eu não acredito. E aí, como é que eu vou chegar e falar, olha, tu é amante, porra, não vou te contar mais nada, não. Pelo amor de Deus, você não me engane assim, não, mana. E aí, ficou com ele. Já fala o nome dele. Mano, pelo amor de Deus. E eu conversando lá com a mulher como se esposa fosse. Ela sustentou o meu dela, né? Aí eu falei, fui lá com ele hoje, ele me contou a real história. Ai, doutora, mas enfim, ele já estava separado dela, da mulher. Aí começa a ver coisa de fofoqueira, né? Ele já estava separado dela. Menina? Sério, conta. Sério? Aí eu fui lá com a mãezinha. Falei, mãezinha, cadê o número da fulana, que é a mulher dele, que eu tenho um recado pra passar pra ela? Aí ela veio e me deu o número. Oi, fulana. Ela, oi, doutora. Poxa, eu queria muito conversar com a senhora, mas a mãe do fulano disse que a senhora só fala com uma pessoa da família. Não acredito. Eu falei, não, desculpa, mas agora eu vou conversar com você, então é assim, assim, assim. E a amante já queria saber como que fazia pra tirar a carteira de visita. E a mulher veio me perguntar sobre isso. Eu falei, não vai dar. Porque pra você ser visita, pai, mãe, filho ou mulher, esposa com união estável. Tem que estar reconhecido, tudinho, bonitinho, cartório. Como é que faz 2 uniões estáveis? Não, juridicamente pode. Juridicamente não é casamento, mas sistematicamente pode. Não vai passar, meu amor. SEAP não deixa. SEAP não vai deixar 2 ali? Não vai. Eu falei, olha, vamos valia ele conversar com as 2, fazer uma união estável, os 3. Legalmente pode. Vai dizer, olha, é um documento só. Mas as 2 não sabiam. Quer dizer, a amante sabia. A amante sabia. E aí ficou nisso. Ele saiu, fui buscá-lo lá no CDP. Aí, doutora, a senhora me presta seu celular? E eu tava no carro, né? Aí eu, pra quê? Ele, não, só pra eu falar com a fulana de tal, ela tá no seu Instagram. Eu falei, tá. Peguei e dei meu celular pra ele. Assim que ele saiu, ele falou primeiro com a amante. Lógico. Depois ele falou com a esposa. Uhum. Gente do céu. Mas estão juntos, aí ele falou que a resposta mudou, que ele falou que ele mudou e tá com a esposa agora, tá? Já esqueceu da amante. Aí... e aí tá tudo certo. Deixa eu ver. Dos meus casos, assim, é porque assim, eu sou praticamente o doutor do Little jurídico. Gente, o que cá aparece caso envolvendo bicho é muito bizarro. Por exemplo, eu sou advogada de um cachorro. O bandido mais periculoso, esse eu posso falar o nome porque eu tenho autorização da dona dele, Frederico. Cachorro de grande porte. A fera de porte gigante, que é um Yorkshire de 8 quilos. Gente rico gosta de gastar tempo e dinheiro à toa.
A confusão com o Frederico, mais uma vez, eu tenho autorização da dona dele pra poder falar o nome dele, tá? A confusão com o Frederico, já até postei foto dele nas minhas histórias, que ele é maravilhoso. A confusão com o Frederico foi porque ele mordeu uma senhora dentro do condomínio que ele morava. E aí, na época, a dona dele estava gestante. Estava em casa, estava passeando com a funcionária dela. E ela ligou para a portaria e disse, olha, eu não sei quem ele mordeu, minha funcionária está aqui muito nervosa, eu quero saber quem ele mordeu para eu poder dar assistência, para poder, né, apresentar o cartão de vacina, ele está com a vacinação em dia, saber o que ela tem de despesa médica para eu pagar, isso, aquilo, outro. Eles se recusaram a falar com a minha cliente, tá? Porque, enfim, é lógico que ela tem um marido dentro da força policial e aí eles acham o dono do mundo, né? Então. Porque agora eu vou falar. Agora quem vai botar sou eu. Eles se recusaram a falar com ela, registraram a ocorrência de uma maneira muito mal feita, que não deveria nem ter sido feita. Quando a gente foi ser ouvido no distrito policial, eu ainda fiz confusão por lá. Foi quando ele parou de atormentar a gente. Ele apareceu na porta da casa da minha cliente, com arma na mão, dizendo que ia matar o cachorro. Para ela receber uma intimação. Ele não tinha nem que estar na porta da casa dela. Tá aqui. Pode continuar? Piada inferno. E aí o que aconteceu? Simplesmente a minha cliente está respondendo um processo de lesão corporal leve, quando ela teve toda a intenção de prestar socorro desde o começo, porque o cara não quis, porque eles não quiseram receber ajuda. Entendeu? E é isso, virou TCO. Aí, Frederico, cada vez que exalta, eu digo pra ele, eu sei que você já é fichado, mas não se exalte, fique na sua, entendeu? Porque na próxima você vai ser reincidente, vai ser pior pra você, você se comporte, você continua sendo um playboy de condomínio. É gracioso, né? Aquele playboy, minha mãe paga tudo. Eu acho que quando ele desceu pra passear de novo lá no condomínio, falar com os outros cachorros, ele disse assim, agora eu sou vida louca, agora ninguém mexe comigo, entendeu? Agora eu sou das ideias. Tem uma outra história, vou passar para a história mais pesada. No criminal, a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pagar. Geralmente quem vem falar com a gente são as mães e assim, faz da tripa coração, sabe? E aí chegou uma mãezinha para eu atuar na execução do filho dela. Falei, doutora, ele tá preso há tantos anos, acho que há 5 anos. Só que ele foi só um roubo. Aí, nossa, 5 anos, roubo, ele já tem passagem? Não tem passagem nenhuma. E aí eu fui abrir o sistema e vi que ele tava com uma pena unificada. Juntou 2 crimes, 2 penas, basicamente isso. Eu falei, olha, tem Não, na verdade ele foi preso por drogas e tinha um roubo. Eu falei, tem um roubo aqui. E a sentença total dele tá em 12 anos. Ela, não, doutora, que isso? Não pode. Eu falei, mas tá aqui, tá tudo registrado, seu filho assinou. Eu mostrei tudo pra ela. Eu falei, doutora, sabe por que isso não pode estar aí? Ano passado eu falei com o advogado, quando ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo, o advogado me pediu 50 mil reais para sumir com o crime. Sumir. Tirar do sistema de tudo. Ele é o mestre dos magos, 50 mil reais, na época, eu vendi. Pra sumir. Que aí o filho dela tá com a ficha limpa. Ah, entendi. Porque ele é o mestre dos magos, ele some com as coisas. Depois eu te conto o nome dele. Tá. Sumir com o crime. E aí ela vendeu a casa dela, hoje ela mora de aluguel. Ela vendeu a casa dela por 75 mil. Deu 50 mil pro advogado. Tá aqui, ó. O advogado tá ok, ó. Não tem mais nada no nome dele. E aí, quase 2 anos, 3 anos depois, ela veio saber que o crime não sumiu. Ele unificou. Gente, não existe isso de sumir com uma ficha. Não existe isso de sumir. Se eu entrar qualquer boletim de ocorrência, qualquer TCO, vai ficar registrado para sempre. E aí essa mãe vendeu a casa onde ela mora de aluguel
E já tentou registrar a ocorrência em OAB. Enfim, ele se prejudicou por conter esse advogado sem ética. Nenhuma. Porque ele ia assumir com o crime do filho dela. Tu tocou num assunto que ele é bem sensível. Eu acho que para todos nós que temos um tanto quanto de empatia. Quem vem falar com a gente, geralmente é algum familiar. Só quando o réu tá solto que é ele quem vem falar pessoalmente. E, cara, tu tem que ter a cabeça muito no lugar, porque a família sofre num grau que não dá para explicar. Dá vontade da gente trabalhar de graça, assim, porque você olha pros familiares, geralmente pras mães. Nossa senhora, puta que pariu. Tu vê aquela mulher ali desesperada, ela sabe que o filho dela tá errado. Ela sabe, ela só não quer ver o filho dela sofrer, porque sistema carcerário, gente, não é brincadeira, não. É muito pesado, muito pesado. Às vezes você entra lá por ter cometido um crime leve, não teve violência. Às vezes nem cometeu nada. Entendeu? Foi um engano. E você sai de lá bestializado, você sai de lá uma máquina de fazer mal para os outros. Porque é isso que o sistema carcerário brasileiro faz com o apenado. Entendeu? Não tem. Ali você vai fazer o que for necessário para você sobreviver. E aí você se compromete a sua vida aqui fora. Então, assim, para quem fala que a gente... vocês são advogada de bandido e trata a gente de... Usa isso para agulhar. Saiba que se não for a gente, daqui a pouco, em terra onde fica olho por olho, dente por dente, todo mundo acaba segue banguela. Tá? Se não for a gente aqui para ajudar a equilibrar a balança da justiça, tá todo mundo fudido lá dentro e tá todo mundo fudido aqui fora. Não é só lá dentro, não. Tá todo mundo fudido igual. É bem complicado, já que tu tocou nesse assunto. Eu cansei de chorar junto com as mães em atendimento. Mãe, mulher, quem vem nos procurar. No meu primeiro alvará, que eu consegui, fiz uma audiência de instrução de julgamento online. E aí, no meu primeiro alvará, saiu lá a liberdade, conceda a liberdade do seu cliente e tal. Eu chorei. Chorei de soluçar, porque eu tava lembrando do que a mãe vinha me contando. Nossa, foi emocionante. E hoje, em alguns atendimentos, eu acabo chorando também. Hoje, não mais na frente dos clientes, que eu consigo me controlar. Mas perdi as contas, sabe? É muito triste, é doloroso, tem que ter muita empatia, tem que saber como lidar. Às vezes você ganha um cliente só pela sua forma de atender. O meu caso mais importante eu ganhei pela forma empática que eu atendi. Entendeu? Porque eu vi essa mulher vir chorando, pedindo para eu pegar o caso dela. A mãe do apenado, ela sabe que o filho dela tá errado. Ela sabe que ele tem que pagar pelo que ele fez. E nós, advogados, nós estamos ali para que seja pago da forma correta. Sim. Certo? E a mãezinha não tá ali para ouvir. Seu filho é isso, seu filho é aquilo, vou ver o que eu faço. Às vezes, ela só quer sentar na tua mesa e só quer ser ouvida. Sim. Ela só quer contar a história sem julgamento. E o advogado... Acolhimento, né? Ela só quer um espaço onde ela pode falar tudo o que aconteceu, sem vir um retruque de volta de, mas isso... Não, mano, não é mais isso. Eu não tinha... O meu primeiro cliente criminal, eu não tinha prática nenhuma. Marquei o atendimento... meu primeiro cliente criminal também não tinha prática nenhuma, eu só meti a cara e fui. Não, na verdade eu não tenho prática com nada, eu só meto a cara e vou. E aí o meu primeiro, eu sempre falo isso no meu Instagram, o meu primeiro cliente criminal, eu não sabia de nada. Não sabia pra onde ia. E aí a mãezinha chegou, ela contou tudo o que tinha acontecido, eu falei, não, eu te entendo, vamos fazer isso, expliquei todo o processo que eu li no livro, expliquei como funcionava todo o processo pra ela e não prometi nada. Advogado não é Deus, tá? Advogado não é santo. Não prometi nada e eu falei, vou dar o meu melhor. Tem chances de sair tal dia e vamos batalhar pra isso. Ela já tinha passado por vários escritórios. O processo do filho dela estava cheio de procuração, sabe? Sobre o estabelecimento. E ela falou assim, doutora, eu vou fechar com a senhora só pelo seu atendimento. Eu sei que a senhora é novinha. Eles falam isso. Eu sei que a senhora é novinha, mas a senhora me ouviu.
A senhora me ouviu, a senhora ouviu minhas dores, a senhora me acolheu, a senhora me tranquilizou. A senhora não mandou, não mandou eu falar com o estagiário. A senhora não me fez esperar mais de 1 hora sentado enquanto a senhora estava no telefone com outra pessoa. A senhora me respeitou enquanto eu estava aqui na sua mesa. E fechou comigo. Não pelo meu conhecimento, porque eu não mostrei aquilo ali para ela. Eu mostrei o processo que eu ia fazer, o que eu podia fazer. Não tinha prática nenhuma, como eu falei. Mas é quando você mostra que você conhece, você passa segurança pro cliente, entendeu? Né? E a forma que ela foi acolhida no escritório, entendeu? E aí fechamos. Depois ela, inclusive os outros filhos dela, sou advogada dos 4. Mas... Família abençoada, né? Eu amo esse tipo de família abençoada, sabe? Que eu vou puxando, vem outro, eu adoro. E aí é isso, é pela forma de atender. Tem que ter muita empatia, tem que saber acolher e não julgar. Porque eles sofrem julgamentos todos os dias. Todos os dias. Então, deixa sentar ali na sua mesa. Passou de 1 hora de atendimento, deixa a mãezinha falar, escuta ela. Se for a mãe, deixa a mãe falar. A mãe... geralmente eu falo mãe porque a maioria, acho que todas as vezes... Porque a maioria dos meus casos, por exemplo, parece que eu pego o Real Soul. E aí, mas o que acontece? A mãe que fica ali, porque a mulher não aguenta não, tá? A mulher que aguenta seguir ali com o cara privado de liberdade, guerreira. Porque não é fácil. Visita, não é fácil. Não é fácil ser visita. Olha só, se o réu for mulher, se for uma ré, ixi, nem família fica. Entendeu? Quando é mulher que ela está sendo indiciada, nem a família fica do lado dela. Ela é abandonada, inclusive, pela família. Porque os homens, eles ainda têm as mães que estão lá. Agora, você vê no presídio feminino, até pela família, própria pai, mãe, irmão, abandona aquelas mulheres. É muito triste de ver o que acontece. Por exemplo, essa minha cliente que eu te falei que ela veio me procurar, tudo bem que ela é réu solta, mas ela não tem apoio de um familiar dela. Ela tem apoio dos amigos. Mas familiar, então não, tá, mas se acontecer alguma coisa e tu for presa, aí eu fico com teus filhos. É isso, acabou. Ninguém nunca da família deles veio conversar comigo para procurar saber como é que ela tava, como é que tava o processo, não, nunca. Você trabalha mais com homens presos. O que acontece com família de homem preso? Vem a família inteira. Vem a família inteira. E a mulher fica ali, ó. A mulher fica ali. Ela não. Ela e acabou. E como eu falei, é muito difícil ser... Eu tô falando presídio masculino. É muito difícil ser visita. Você tem noção que elas passam pelo body scan, né? Que é aquele raio-x do corpo inteiro. E eu sei porque eu já ouvi todas relatam isso pra mim, que elas passam mais de 12 horas sem comer. Não sem comer, porque pode aparecer qualquer coisinha ali, qualquer pedaço de pão de queijo, aparece no estômago. Então já é suspeita de alguma coisa. Volta pro final da fila, eu vou comer nota. Tá? Você agenda ali no aplicativo, você pega a ficha 30, chega lá, não é 30, enfim, é uma fila enorme, volta pro final da fila, e assim, são, acho que, não sei quantas horas de visita, 2, 4 horas de visita, mas assim, não é pra cada pessoa. A visita, por exemplo, começa 1 hora da tarde, termina às 3. Se você entrar 2h30, 2h45, você vai sair às 3 horas. Entendeu? Se tiver problema com... Enfim, é bem complicado a mulher seguir, seja ela a esposa, mãe, filha. Inclusive, eu adoro as cunhadas do TikTok, viu? Amo as cunhadas. Em TikTok, eu sou blogueira do TikTok também, né? Eu tenho várias cunhadas. Eu amo as cunhadas, gente. Elas são incríveis. E perrengue, tipo, de ter problema na audiência, sabe, se atrasar, de quase perder a audiência. O que tu já passou, assim, de perrengue que tu fica assim... de contar, mas hoje eu acho que eu tô me libertando disso. A primeira vez que eu fui no presídio, não sabia como funcionava. E aí eu peguei minha pasta com a procuração do cliente e aí uma carta escrita à mão que a mãe trouxe. Olha, a senhora leva essa carta pro meu filho. Eu falei, ok, coloquei tudo lá na pastinha e fui. Passei ali no body scan. Quando a gente entra no presídio, nós deixamos celular, joia, piercing, brinco, tudo. Deixa, você só entra com a procuração. Hoje em dia não pode mais entrar nem papel e caneta. Não entra. Se tiver a procuração dentro de uma pasta, deixa a pasta. Vou passar pelo
isso não. E aí eles pegam uma pasta, né, a procuração pra ler o que tá escrito ali. E a carta foi junto. Só entreguei o envelope. A carta foi junto. E aí eu fiquei parada lá no Botscam, não aparecia ninguém. Sim, gente. Aí eles na sala entravam e saía gente. E entrava e saía gente da sala, uma fila de advogados para passar pelo Boris me esperando. E aí ia sair uma mulher, doutora, essa é a sua primeira vez aqui? Aí eu com vergonha de falar, que era a minha primeira vez, com um monte de advogado atrás de mim. Aí eu, doutora, a senhora pode me acompanhar? Eu falei, pronto, colocaram droga dentro do meu envelope. Aí eu, sim, eu me tremendo. Então, doutora, esse tipo de documento, esse tipo de carta, papel, não pode entrar aqui. Sua procuração pode, mas isso aqui não pode. Aí eu, nossa, e aí? Eu preciso levar o recado da família. Ela, não vou entrar em casa. A senhora leu o que tá escrito aqui? Aí eu falei, não, mais um erro, né? É por isso que a gente se torna fofoqueiro, tá vendo? Porque a gente tem que saber de tudo. Porque se der merda, a gente vai ter que resolver. E se a gente não resolver, ainda vai cair nas nossas costas. E aí eu peguei então, não papel. julga. Eu falei, eu posso ler? Aí ela, claro, doutora, a gente vai ler pra senhora, porque essa é a primeira vez. Ela viu minha cara de 22 anos desesperada, 23 anos desesperada. Aí eu fui ler. A mãe do meu cliente, ela é analfabeta. Ela não sabe ler nem escrever. Ela só passou a carta pra minha mão. Foi, tipo assim, um vizinho, um primo, um conhecido do meu cliente que mandou. Aí tava assim, ó. Procurar fulano cela tal. Fulano da cela tal tá devendo tanto. Pavilhão superior e inferior tá devendo tanto. Pegar, corre com fulano. Mas lista, concordo. Deus do céu, desculpa. Nossa, fiquei me tremendo. E tremendo. E eu nem tinha lido a tempo de decorar para passar para o cliente, né? Não decorei. Fiquei nervosíssima. E aí passou. Desse daí eu aprendi. Porque nós, aqui em Manaus, na verdade, em cada estado tem as suas regras. Cada presídio tem suas regras. Uhum. E aí eu tinha visto um post de uma advogada da Bahia, eu acho. Aí ela colocava assim, o que levar para o presídio? Primeiro que você vai passar muito tempo lá, leve um livro. Pra você ficar lendo enquanto espera. Leve uma caneta, leve isso, leve aquilo. Falei, nossa, porque demora o atendimento. Uhum. Eu tava pronta pra entrar com tudo. Minha bolsa ficou lá na frente mesmo. Até eu aprender que nada do que eu via no Instagram dos advogados... Aproveita, já é sugestão de conteúdo pra cá, viu? Pode deixar. De outros estados. Não, então, eu produzo conteúdo voltado principalmente pro... Na verdade, o conteúdo que eu produzo nos stories. Pros advogados daqui de Manaus. Porque a gente não tem esse acesso. A gente não tem... Não, ninguém quer explicar. Não quer explicar. Não quer explicar. Nem. Mas aí, vamos falar aqui que eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau, então eu vou lá, pergunto. O advogado que tem mais experiência, perguntava mesmo. E aí tem a doutora Maiara Bicharra. Eu conheci a Maiara, ela era advogada da minha prima. Eu estava estudando para a primeira fase da UAB. E aí eu passei com os livros, estava chegando, e aí ela estava na garagem, no portão da garagem da minha casa, conversando com a minha prima. E aí eu entrei, aí minha prima falou, essa daí é minha prima, ela tá estudando pra UAB e tal. Aí a doutora Maiara, olha, estuda tal coisa, faz tal questão e tal. Passou o maior visu. Eu falei, ai, doutora, obrigada. E aí eu passei a seguir ela no Instagram. Adorava. Ela posta no dia a dia dela também. Ela não produz tanto conteúdo, mas ela mostra o corre dela. E eu sempre perguntava dela tudo. E ela me dava assim, ó, de bandeja. E mandava o modelo das peças que ela fazia. Pra mim, não existe motivo pra você estar segurando, retendo informação. Mas eu fui perguntar de professores, simplesmente. Por isso que eu falo que ficam fala, minha irmã, eu já soltei um curso, puta que pariu aqui faz tempo. Vendo curso de professor de cursinho, quando tu for pedir ajuda dele, que foi o que aconteceu comigo. Daquele que eu acho que não gosta de mim? É porque ele me conheceu numa fase que eu era muito nojenta. Peraí, pô, me tratou como se fosse um cachorro. Enfim, aí a doutora Maiara, ela me manda tudo, qualquer coisa, eu fico até com vergonha, que vez ou outra eu mando uma pergunta lá pra ela, Maiara, me ajuda em tal coisa, o que eu faço com isso? Ela me dá o pulo do gato mastigado, sabe? A Raína também. A Raína é maravilhosa. Pra caramba. A Raína é maravilhosa. A Raína não está aqui hoje porque ela tinha um compromisso. Porque o que a gente faz assim, o que a gente aprende, curso de prática. Tem um advogado vendendo curso de prática, desculpa, não que eu conheço. Prática real. Então, por exemplo, o curso que eu fiz era de uma advogada do Nordeste, não sei, a doutora Isa. Então, o que ela passa não se aplica aqui. Sim. A mesma coisa, curso de execução. Gente,
presta bem atenção antes de gastar o dinheiro de vocês com curso de execução, de prática, porque muita coisa não vai se aplicar aqui. Na verdade, quase nada. Quase nada se aplica, então você acaba perdendo. Então, como é que tu tem prática? Indo. Praticando. Praticando mesmo. Botando a belíssima cara de madeira. E vai. Acertando, errando. E vai. Não sei, pergunta. Não tem vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de tirar dúvidas. E vai metendo a cara. Porque tu só vai aprender assim. Só vai aprender assim. Eu não estagiei. Não estagiei. E é isso. E advogados mais velhos, por favor, ajudem os mais novos. Para de falar mal da gente. Para de falar mal da gente. A gente é legal. Eu sei que vocês não dominam redes sociais, mas se tu parar de te escorar no teu estagiário, olha só, tu pode até aprender. Não, mas como eles estão contratando empresas, fazendo marketing muito bom, tá? Então, por favor, quando tu vê um advogado novinho, assim, uma audiência de custódia, no cantinho, acolhido, né? Encolhido, todo chega lá e pergunta se ele precisa de alguma coisa, se tem alguma dúvida. E aí, como é que tá? Tenta ali descontrair, porque a gente tem medo. E aí, deixa eu ver outra coisa. Nossa, audiência trabalhista. Eu odeio Qual direito foi do a trabalho. maior loucura que você já fez por dinheiro? Uma audiência trabalhista. A maior loucura que eu fiz por dinheiro foi uma audiência trabalhista. Gente, trabalha pra quem gosta. Direito do trabalho é pra Mas quem peraí, gosta. segunda fase de OAB pra trabalho é perfeita. Não, meu amor, ninguém me tira da cabeça que a melhor segunda fase é tributário, tá? O conteúdo é menor, só são 6 peças, acabou. Não vai a cabeça maluca. Fiz pra trabalho. Tu estudou trabalho na faculdade, direito de trabalho na faculdade? Não, eu trabalhava no escritório que era trabalhista. Eu não fiz. Quer dizer, eu tive a matéria. Mas, enfim, tudo que eu aprendi a fundo porque eu aprendi na prática. O que acontece? Eu mudei de faculdade, acho que no 4º ou 5º período, eu mudei de faculdade. Só que isso a gente tá falando lá de 2005, né, More? Quando eu entrei na faculdade. E aí, eu não tive a matéria direito do trabalho na faculdade. Por quê? Porque eu não quis. Eu cheguei lá, minha turma já tinha passado, aí a coordenadora falou assim, olha, você pode fazer o estudo dirigido. E aí você continua no período que você tá. O que é o estudo dirigido? Você marca 3 encontros com o professor, presenciais. O professor te passa o assunto, te passa a matéria e você faz e marca a prova. Me diz quantas vezes eu encontrei o professor? Nenhuma. E aí era trabalho 1, 2, processo do trabalho 1, 2, alguma coisa assim. E já foi no combo. Tudo junto. Que maravilha. Tudo junto. E eu procurando o professor e ninguém sabia quem era o professor. Só um adendo, pra vocês que perguntam por que o exame da ordem tá cada vez mais difícil, é porque as instituições de ensino fazem isso. Tá achando problema no exame da ordem? Reclama com a tua instituição de ensino. Tá? Aliás, com o Ministério da Educação, que libera ensino superior em direito de qualquer jeito, a rodo, aí abre um monte de curso de direito que só vai passando aluno, o aluno forma, mas não aprendeu nada de fato. Exatamente. Alguém tem que apertar, sobra pra ordem apertar. E aí, encontrei o professor assim, faltando 3 dias para encerrar o semestre. Não foi por minha culpa que eu procurava ele todos os dias, ele nunca estava na faculdade. E aí ele falou, faz um trabalho sobre sindicato. Só um trabalho? Pra tudo, pra todas as matérias. Eu falei, ótimo, também não estava muito afim de perder tempo com isso, nem imaginava que... Aí fiz. Chegou na OAB, fazer penal, né? Criminalista. Comecei a pegar pau na primeira fase, treinando as questões da primeira fase. Falei, eu vou chegar em penal e vou reprovar. Penal é difícil pra caramba. É muito, gente, sério, é muito difícil. Tanto é que o maior índice de repescagem é pra penal. Penal, acho que seguido de constitucional, né? Constitucional, também a galera pensa que... E aí eu fui e meti minha cara em direito do trabalho sem ter a faculdade. Sem ter tido a matéria na faculdade. E fiz. Eu fiz tributário. Sem saber porra nenhuma. Aprendi no cursinho. Gente, tudo a gente eu aprendi no cursinho. Tudo e outra coisa. Tudo a gente aprende no cursinho. Conselho pra você acadêmico que tá aí assistindo, tá? Vai fazer um cursinho. Mas eu já estou... Vai fazer um cursinho. Prova é uma competição, tá? Qualquer prova é uma competição. Então ela tem um ritual e uma forma de cobrar muito específico. O que você estuda para a sua prática profissional é completamente diferente de um estudo para exame de ordem. É diferente. Então, se você tem a disponibilidade financeira de pagar um grupo de pessoas que já sabe como direcionar esse estudo para fins de exame de ordem, pague. Porque vai facilitar a tua vida. Uhum.
Entendeu? Porque é diferente o estudo. Eu não estudo, na técnica de estudo que eu usei para passar no meu exame de ordem, eu não estudo para mais nada na minha vida. Porque hoje em dia o meu estudo é direcionado à prática, é estudo de caso concreto, entendeu? É misturando 4, 5, 6 áreas diferentes do direito. Outro dia desse eu tive que... Eu ainda atendo no empresarial, né? E aí eu tive uma situação num processo de um cliente meu, empresarial. Mana, o Código de Processo Civil mudou tem pouco tempo, né? Eu entrei na faculdade, mudou em 2015. Eu peguei tudo novo. Eu formei em 2011, né, irmão? Tudo bem que a gente estuda, mas quando ele mudou, eu ainda estava naquela fase... Ele mudou justamente no ano que eu adoeci e que eu parei de atuar na área. Nossa, e quando voltou? Tudo diferente. E agora eu tive que suscitar só questão processual. Tu tem noção que eu só tava faltando arrancar meus cabelos? Meu Deus! O que eu demoro geralmente 2, 3 horas pra fazer, eu levei 2 dias, pô. Porque eu tive que estudar tudo de novo, aprender tudo do começo. Imagina. E é completamente diferente da parada pra te estudar pro exame de ordem. Porque, enfim, tu vai precisar ali de uma resposta pronta, porque é muito preto no branco e o que tá no texto da lei. Ponto. Acabou. E se tu estagia em escritório de advocacia, não pensa que tu vai aplicar o que tu usa no teu escritório na prova de exame de ordem. Não vai, tá? Não vai, se aplicar, não vai. Não vai ter nem corrigir. Porque quando chega na hora da prática, é o vai-te embora e vai-te embora. Tem que resolver. A comissão de ordem, nossa, acabou com o restinho de neurônio que eu tinha. Hoje eu trabalho com... Mas tu faz recurso, né? Faço. E aí, como é essa parada do recurso? Como é que começou essa parada do recurso? Eu fiz a segunda prova da OAB para direito do trabalho, mas eu não passei de primeira. Meu nome não saiu na primeira lista, porque eu estava com 6,9, a média é 7 para passar. E meu 6,9. Nossa, chorei quando não vi meu nome na primeira lista. E aí, recurso. Porque o que eu zerei no gabarito estava na minha prova. Estava exatamente como foi pedido, que é uma prova escrita. Segunda fase é uma prova escrita. E estava exatamente como a banca tinha pedido. Falei, eu vou entrar com recurso. Comecei a pesquisar. Cara, os cursinhos estavam cobrando R$800, R$1.000, R$1.500 no recurso. Já falei lá no começo que o OAB não tem um dia de paz nem dinheiro. Não. Entendeu? E aí eu falei, mãe, como é que eu vou fazer isso? Aí a minha mãe, o que é recurso? Eu expliquei pra ela que tem que fazer isso. Ela, tu tá estudando pra ser advogada. Passou 5 anos. Você não consegue fazer a sua própria defesa? Porque elas falam assim de um jeito como se fosse tão simples, né? Tão fácil. A minha mãe, eu não vou pagar. Falei, então, vamos ter que ir atrás, né? Aí eu comecei a ver, escrever como é que funcionava, que não pode se identificar no recurso. E aí eu falei, eu vou fazer meu próprio recurso. Fiz o meu e de mais 2 amigos. E meu recurso foi aceito, dos meus amigos também. Eu falei, então eu sei fazer isso, hein? Eu sei fazer isso, eu sei como a banca quer ler o seu recurso, o que você tem que apontar. E aí, no próximo exame... Então, tu já tinha... olha só. Para você ver a diferença de época profissional. Quando eu fiz a OAB, eu fiz 2 provas, tá? A primeira eu não passei por 4 décimos. Só uma das súmulas uma das coisas que eu esqueci de passar para minha prova final valia 8. Eu realmente queria me matar. Eu não tive apoio nenhum, então eu não entrei com recurso porque eu escutei coisas do tipo, você vai entrar com recurso para quê se você não passou? Eles nem leem recurso. Não, assim, eles nem leem recurso. Não adianta entrar. Só 0,00. Gente, familiar é muito recurso. Cruel com a gente. Eu não tive apoio de ninguém. Fiquei na merda. E não tinha repescagem, tá? Eu voltei pro 0. Tu voltou pra primeira fase? Sim, na minha época não tinha. Minha prova foi a última prova que não tinha repescagem. Só começou repescagem na prova seguinte. Justamente porque a gente começou a reclamar que era muito injusto a gente ter que voltar do 0. Se uma etapa a gente já tinha passado. Não tinha pra que a gente começar tudo de novo. O que eu acho muito justo. Sim. Entendeu? Você já passou ali na primeira? E aí eu tive que começar tudo do 0 de novo. Aí eu passei a segunda prova. Na segunda que eu fiz, eu acho que eu fiz beirando os 60 pontos. Na primeira fase. Eram quantas questões? 80 já. 80 já. 80. Fiz uma pontuação bem alta. São 80 questões, a gente tem que acertar 40. Pelo menos. Eu fiz uma pontuação bem alta. Também, né? Já tinha passado na primeira, estudei tudo de novo pra fazer de novo. Eu tinha obrigação de fazer uma pontuação alta. Fui pra segunda fase, tirei 8.
E eu ainda reclamei porque ainda tinha umas 3 coisas que eles esqueceram de pontuar e eu queria entrar com recurso. Aí eu ter tirado 9. Não. Aí a minha mãe, deixa de ser louco. Eu falei, não, prova passada, o que tá vendo? Eu fico chateadíssima. Puta da vida. Eu coloco o negócio lá, os caras não avaliam. Puta da vida quando vem um aluno, doutora, eu tô com 7. Na verdade, acho que a gente precisa de 6, né? 6, acho que é 6. Então eu tava com 5.9, precisa só de 6 pontos. Eu tô com 6.10, mas eu quero entrar com recurso. Caraca, tu já passou, bicho. Esquece. Mas é porque tu não passou a humilhação que eu passei. Não faço. Se quiser que eu faça, eu cobro o triplo. E aí tá, não tinha dinheiro pra fazer o meu recurso, fiz o meu recurso sozinho, meus mais 2 amigos lisos. Eles passaram com o meu recurso e aí eu vi que dava pra eu ganhar um dinheirinho ali. Só que eu já estive no lugar de quem precisa de recurso. Sei que o OAB, mais uma vez, o OABeiro é um caboclo que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem emprego. Não tem nada, gente. A gente só tem um sonho. Olha só, ele não tem um emprego, ele não tem um estágio, ele não tem uma faculdade, não tem nem respeito pelos outros, porque todo mundo olha assim, tu ainda não passou. Ai, gente, a gente só tem um vadimeco e um sonho, entendeu? E é isso. E aí eu passei a elaborar recursos. Eu fiz exame 32. No 33 eu já comecei a elaborar recursos para fora. E aí os meus professores do cursinho de segunda fase, que foi online, eles me indicavam. E aí eu fazia, então eu cobro um valor justo, mas bem abaixo desses que cobram por aí, porque eu já estive no lugar deles. Cara, cobram R$1.500 por recurso. Isso é padecido. Então eu não sou louca e eu sei que eu já precisei disso, então eu ajudo no que eu posso. Então só paga mesmo meu serviço de cachorro. E é isso. E eu trabalho elaborando recursos para a segunda fase desde o exame 32, que foi o que eu fiz o meu, mas para fora eu faço desde o exame 33. E eu faço em média, a última prova que eu contabilizei, eu fiz 17 recursos. Caramba. Eu fiz 17 recursos, mas assim, eu sozinha. Que se eu tivesse uma equipe, eu pegaria mais e ensinaria. Tamo aí. Amiga, mas é do jeito que eu faço, entendeu? É do jeito que tu faz. Tem que ter o meu axé, tem que ter minha mãozinha ali. Você diga como é pra fazer, minha patroa, que a gente tá aí pra fazer na hora. Falou em dinheiro, eu tô indo. E aí... Se tu me disser, se tu que tá aí do outro lado assistindo, disser assim, ó, eu tenho um negócio pra ti, tu vai catar latinha e vai dar dinheiro, eu vou. Eu gosto de dinheiro. Entendeu? Fiz 17 recursos, 8 foram providos. O que é bom. Sim. O que é muito bom, porque é um negócio surreal. Às vezes, eu já peguei recursos que o aluno escreveu exatamente o que a banca pediu, entrou com o recurso e não foi aceito. Aí tem a opção da ouvidoria, MS, mas isso eu já não faço ainda. Eu tô pensando em entrar com MS, elaborar MS. E aí a banca não aceita. Entendeu? É bem complicado. São pessoas, é um ser humano corrigindo, o ser humano tá passível de erro, enfim, é bem complicado, mas tamo aí, qualquer coisa. Gente, nosso tempo acabou, a conversa tá muito boa, tá? Quem for no meu Instagram, eu vou contar o babado da OLX, sabe? Vai contar o babado da traição pela OLX? Não, mas esse daí vai ficar pro Instagram dela, olha só, tá vendo? Eu sei que tá todo mundo aqui querendo que a gente fique mais um pouco, se deixar a gente passa 4, 5, 10 horas aqui falando que a gente tem açúcar nas canelas. Mas fala teu @. Kathleen Imbecil. Vai ficar marcado. Vai estar aí. Vai ficar marcado aí, porque, enfim, é uma grafia um pouco... apesar de que eu não acho a grafia do nome dela difícil, tá? Mas vai ficar marcado, tá bom? Não deixem de me seguir em todas as minhas redes sociais. É tudo igual, tá? @DéboraAtapajós. E eu espero vocês semana que vem. Eu tava morrendo de saudade de fazer isso daqui, morrendo de saudade de entrevistar pessoas, de fazer mais conteúdo para vocês. E pode ter certeza que toda semana a gente vai estar aqui com um convidado diferente, abordando e dando risada. E acho eu que a partir do próximo já vai ter pergunta do público, tá bom? Aí eu vou deixar a caixinha de perguntas para vocês lá no Instagram. Tchau, até semana que vem.